E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, a terceira aula dos estudos nos livros de Samuel, aqui na Escola Bíblica da PIB Tietê. Hoje a gente vai falar sobre Eli e seus filhos, a próxima história nesse livro tão cheio de histórias, né? Como a gente tem visto. Semana passada a gente falou sobre a história de Ana, como ela concebeu Samuel de uma forma milagrosa, como a gente aprende na vida de Ana muito sobre fé, sobre a graça de Deus também e sobre a fidelidade do Senhor. Vamos orar para começar? Pai, muito obrigado porque a gente está aqui diante da sua palavra. Eu peço que nesse momento, durante essa aula, não sejam só ensinamentos que estejam aqui, não seja só um conhecimento da Bíblia, um conhecimento intelectual a respeito de teorias, mas seja realmente um agir do seu Espírito Santo, Senhor, no coração de cada pessoa que está fazendo essa aula, Senhor, que o Senhor transforme, que o Senhor nos guie ao teu entendimento, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, até que a gente possa praticar tudo aquilo que a gente aprende na nossa vida cotidiana, em nome de Jesus. Amém. Bom, Eli e seus filhos. Mais uma vez eu queria ressaltar, se você está acompanhando essas aulas com a gente, é muito importante que você leia os livros de Samuel aí na sua casa. Não são muitos capítulos e os capítulos não são muito longos. Se você ler um capítulo por dia, na próxima aula você já leu mais do que a gente vai abordar na próxima aula. Você sempre vai estar à frente. Gente, você sempre vai ter lido já o que a gente está conversando. E dá para ler muito mais que um capítulo por dia porque eles não são compridos. Mas, só para você ver, um capítulo por dia você já mata tudo numa cajadada só, numa semana só. Então, leia na sua casa para que você possa estar aqui não escutando pela primeira vez as histórias, mas já tendo lido, já tendo conhecido um pouco. Vai ser melhor para você, com certeza. Bom, Eli e seus filhos. A gente já falou um pouco sobre os filhos de Eli na última semana e hoje é o assunto da aula, é o que a gente vai abordar. O pecado dos filhos de Eli, o pecado de Eli e a fidelidade de Samuel desde o início de sua vida. O pecado dos filhos. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias eram homens maus, que não se importavam com o Senhor, ou literalmente não conheciam o Senhor, ali de acordo com o versículo 12 do capítulo 2. Esse desconhecimento é visível pela maneira como eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Bom, Eli era o sumo sacerdote, ele era o responsável direto pela casa de Deus, pelo serviço a Deus. E Hofni e Finéias, sendo filhos de Eli, eles também serviam na casa de Deus, eles também serviam como sacerdotes. E eles desprezavam as coisas do Senhor porque eles não conheciam o Senhor, eles não se importavam com o Senhor, eles não estavam nem aí para nada. Alguns dos pecados de Eli, inclusive, que a gente vê aqui no versículo 13 e 14, eles não se contentavam com os pedaços dos sacrifícios que cabiam a eles. Quando você vai ver lá em Levítico como que era feito, como que era a vida dos sacerdotes, eles tinham acesso, eles tinham direito a partes específicas dos sacrifícios que seriam oferecidos ali no altar. Então, Hofni e Finéias tinham direito à carne, mas eles pegavam mais, o versículo diz que eles pegavam com um garfo, de olho fechado assim, tudo que saísse no garfo era deles. Isso é errado, não tinha nada a ver, estava diretamente contra a lei do Senhor, a respeito do que deveria ser feito ali na casa de Deus. E eles coagiam os ofertantes a ir contra os regulamentos de sacrifício. Eles falavam para os ofertantes darem a carne para eles antes de a gordura queimar, por exemplo. Isso era diretamente proibido na lei. A gordura deveria ser completamente queimada no altar, né? E eles sabiam disso, com certeza eles sabiam disso, porque eles estavam ali no serviço a Deus, eram filhos de Eli, e mesmo assim não se importavam com as coisas do Senhor, não se importavam com o Senhor, não conheciam o Senhor e desprezavam as ofertas e faziam esse tipo de pecado. Inclusive diziam que iam pegar à força dos ofertantes as carnes do sacrifício. E se deitavam com as mulheres que trabalhavam na entrada do tabernáculo. A gente vê no versículo 22. Esses homens eram tudo menos tementes a Deus. Eles não tinham nenhum temor a Deus. Eles não tinham nenhum respeito pelas coisas do Senhor. E a gente tem que lembrar que a casa de Deus nessa época era um lugar, né? Era o tabernáculo. E ali se encontrava tudo aquilo que dizia respeito a Deus. Era o lugar mais santo, mais sagrado que podia existir. Era o lugar onde mais deveria existir respeito, sabe? E esses homens que deveriam ser os primeiros a respeitarem as coisas do Senhor, eles nada faziam que fosse respeitoso. Eles eram homens maus, que não davam a mínima para as coisas do Senhor. Os capítulos que se seguem fazem uma contínua comparação entre o desprezo dos filhos de Eli e consequente queda de Eli e a ascensão de Samuel como verdadeiro homem de Deus.
Então, continuamente a gente vai ver o autor do livro de Samuel fazendo um contraste claro entre Samuel, o jovem, a criança que estava ali, o pré-adolescente, que nessa época os estudiosos chegaram à conclusão que ele deveria ter mais ou menos 12 anos. Um contraste entre como ele crescia na presença do Senhor e o desprezo dos filhos de Eli com relação às coisas do Senhor. No versículo 21 a gente vê aí: o Senhor abençoou Ana e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Olha só, para quem não podia ter filhos, o quanto o Senhor, não abundou em bênçãos na vida dela. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Olha só, a gente vê aqui então esse contraste. Direto você vai ver nesses primeiros capítulos, enquanto isso, Samuel. Porque toda vez que fala sobre alguma coisa que Hofni e Finéias faziam de errado, ou Eli, ou como a família sacerdotal estava distante do Senhor, o texto vai nos chamar a atenção para como Samuel, em contraste com eles, crescia na presença do Senhor, crescia sendo temente a Deus, respeitando as coisas do Senhor, como os próprios sacerdotes não faziam. E aí então, repreensão de Eli. Eli vai falar com os filhos, Eli vai chamar a atenção, Eli vai fazer nada mais do que a obrigação dele, Versículo 23 a 25. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Aí a gente chega num texto que às vezes a primeira leitura pode parecer, eita, o Senhor já havia decidido matá-los. Mas a verdade é que o pecado deles era um pecado muito sério. Era muito sério. Porque talvez nós hoje, por não estarmos vivendo nesse tempo em que existiam as coisas sagradas do templo, do tabernáculo de Deus, santificadas e consagradas daquela maneira, por estarmos vivendo num outro tempo, a gente se esqueça um pouco do valor que é o temor a Deus e as coisas de Deus. O quanto a gente precisa honrar a Deus, especialmente quando estamos tratando das coisas dele. E esses 2 homens, essa família, ela era muito culpada diante de Deus, porque eles lidavam diretamente com as coisas consagradas a Deus, as coisas mais santificadas possível, e eles desprezavam essas coisas. Eles que estavam à frente tratavam com desprezo. Eles pecavam não só contra pessoas, mas contra as coisas do próprio Deus, pecando assim contra o próprio Deus. E Eli fala: se alguém peca contra outra pessoa, Deus pode intervir a favor do culpado, mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Cara, isso é muito interessante. Ninguém pode interceder por nós aqui nessa terra, quando nós pecamos contra o Senhor. E aí eu já te dou um spoiler, Um dia a gente vai chegar aqui nesse nosso panorama na história de Jesus. E Jesus é exatamente esse homem, enviado por Deus, sendo a única pessoa possível na face da terra de interceder por nós ao Pai, sendo que nós pecamos contra Deus. Porque uma verdade bíblica é que não existe quem possa interceder por nós quando nós pecamos contra o Senhor, porque é Deus quem intercede por nós. Então Deus envia o seu Filho para morrer numa cruz por nós e fazer o papel de sumo sacerdote perfeito, como a gente lê no livro de Hebreus. Ele é o sumo sacerdote, ele faz esse papel, ele intercede por nós ali na frente de Deus, sendo que nós pecamos contra o próprio Deus. É incrível. Então toda vez que você vê nesse livro aqui sacerdotes, líderes do povo agindo de forma errada, completamente contra a vontade do Senhor, se lembre que um dia vai chegar alguém aqui nessa história, e hoje, do nosso ponto de vista, já chegou, que é Jesus, o nosso sacerdote perfeito, ele que cumpre todos os requisitos possíveis e é perfeito em tudo que ele faz, em todos os seus caminhos, e é perfeito. Essa é a nossa esperança, mesmo quando a gente vê esses podres aqui de homens de Deus, que deveriam ser de Deus, na Bíblia. Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Olha só, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que aconteceu com o faraó no Egito. A verdade é que quando nós pecamos contra Deus, existe uma ação a partir de Deus que nos leva ao arrependimento. Continuamente Ele nos chama ao arrependimento. Mas quando o coração do homem se endurece, não aceita a repreensão do Senhor, quando o coração do homem se recusa a arrepender, se recusa a atender o chamado do próprio Espírito Santo ao arrependimento, o Espírito Santo se silencia, ele não chama mais ao arrependimento. Chega um momento em que o próprio Deus permite que o coração do homem se endureça.
por causa da própria rebeldia do homem. E aqui a gente percebe acontecendo isso na vida dos filhos de Eli. Eles sabiam o que deveriam fazer, Eli sabia o que deveria ter feito muito antes, e a verdade é que chega um momento em que o próprio Senhor já não chama o arrependimento, já não adianta mais. E sem o Senhor é impossível a gente se arrepender, é o Senhor que nos chama ao arrependimento. Mas quando nós continuamos a dizer não ao arrependimento, continuamos nos entregando ao pecado, chega um momento em que o Espírito Santo se silencia e já não nos chama ao arrependimento. E a gente precisa orar para que nenhum dos nossos corra esse perigo, né? Nenhum dos nossos conhecidos, dos nossos amados, que nenhum ser humano corra esse perigo, nem nós, né, silenciarmos o Espírito dentro de nós. A Bíblia fala sobre apagar o Espírito, é justamente quando nós somos enveredados pelo pecado de uma forma tal que a gente já não escuta a voz de Deus, já não se interessa pelo arrependimento, já desiste, né, de mudar a rota, já desiste de voltar para os braços do Senhor. E a gente precisa orar para nunca cair nesse erro de desistir, de voltar ao arrependimento. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Compare isso com Lucas capítulo 2, versículo 52, quando o evangelista fala sobre Jesus. Jesus também, com a idade de 12 anos, a palavra diz que ele crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante das pessoas, diante de Deus. Mais uma vez, Samuel aqui ele é tido como figura de Cristo, um tipo de Jesus. Olhando para Samuel hoje, a gente consegue enxergar um pouquinho de Jesus. E só um pouquinho, né? Mas já consegue enxergar alguma coisa, porque esse é o objetivo de Deus com os personagens que são chamados de homens de Deus e mulheres de Deus. É mostrar um pouquinho daquele que viria, aquele ser perfeito que é Jesus. Então, da mesma forma que a infância de Samuel foi abençoada por Deus, ele crescia na graça de Deus, também Jesus fez isso de forma perfeita e crescia na graça de Deus o tempo todo. Então vem um homem, né? Agora a gente vai ver a profecia contra Eli. Um homem chega até Eli, ele vem da parte de Deus, falar da parte de Deus contra Eli. Abrir os olhos assim de Eli, tentar abrir os olhos de Eli para o pecado que a Bíblia já fala que ele já havia. Mas Deus não se contenta em deixar Eli continuar na dele. Ele leva um homem para falar para Eli, para repreender Eli, né? E então a partir do versículo 27 a gente vê o próprio Eli sendo repreendido por um homem de Deus que fala da parte dele. Não são só os filhos de Eli que são acusados, mas o próprio Eli, por ser conivente com o que está acontecendo na casa de Deus através de sua própria família. A verdade aqui é que existia uma dupla responsabilidade da parte de Eli, porque Eli era o homem que cuidava das coisas de Deus. Eli era o homem que era responsável pelas coisas do Senhor, pelo tabernáculo, pelo serviço a Deus, por todo tipo de relacionamento que o povo poderia ter com Deus. Era Eli o intermediário. Esse era o papel dele. Tudo aquilo que dizia respeito às coisas do Senhor estava sob a responsabilidade de Eli. Mas tão importante quanto isso, a família dele também estava sob a responsabilidade dele. Duplamente ele estava pecando contra o Senhor porque ele era conivente, ele estava deixando acontecer uma coisa que ele não poderia deixar acontecer. Aquela bronca que a gente vê ele dando nos filhos é pouca perto do que eles estavam fazendo, meu Deus. E ele disse que já sabia o que estava acontecendo. Ele já escutava o comentário do povo, ele deveria fazer algo prático contra isso. Mas ele deixa com que os filhos continuem fazendo. E a verdade é que o Senhor cobra muito que a gente faça com perfeição e excelência aquilo que a gente faz para Ele. E não só as coisas que são do serviço ao Senhor, mas também quanto à nossa própria família. Meu pai sempre fala que acima do ministério de uma igreja ou de um departamento de missões, de algum ministério aqui, né, na terra que a gente possa ter, está o ministério de cuidar da família que o Senhor nos dá. O primeiro ministério que Deus nos dá é a nossa família. Então talvez você não seja líder de um ministério, talvez você não seja pastor, missionário, missionária, mas com certeza, se você tem responsabilidade sobre pessoas, se você tem uma família, você é responsável pela sua família. E deve lutar para que sua família esteja andando em santidade, intercedendo por sua família, assim como Eli deveria ter feito. Eli deveria ter feito como líder da família e como líder do povo de Deus através dessa religião, né, das coisas do Senhor ali. E a sentença de Deus é que sua família seria retirada do serviço ao Senhor por terem sido infiéis, inclusive a descendência de Eli, né? E que seus 2 filhos iriam morrer no mesmo dia, demonstrando que a profecia era verdadeira.
Então a gente chega no capítulo 3, que é um dos capítulos mais conhecidos dessa história, aqui no começo do livro de 1 Samuel, que é quando Deus fala com Samuel. Essa história ela é muito curta, muito autoexplicativa, então a gente vai ler os versículos aqui e preste atenção como Deus chama Samuel, como que é essa relação de Deus com Samuel desde o início, como é interessante ver o resultado disso depois. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a Arca de Deus. Lembra da Arca da Aliança? Só um parênteses. Lembra que a Arca da Aliança ela vai ser muito importante para a nossa história daqui para frente. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Era a própria presença de Deus no meio do povo. E essa Arca da Aliança ficava ali no tabernáculo. Então, é esse o contexto. Ele está ali, no tabernáculo, cuidando das coisas do Senhor. Então, de repente, o Senhor chamou Samuel. O menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então, o Senhor chamou novamente, Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu, meu filho, não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Existe uma diferença clara aqui nesse texto, entre conhecer coisas sobre o Senhor e conhecer o próprio Senhor. A gente percebe em Hofni e Finéias, eles eram pessoas que conheciam com certeza muito sobre o Senhor, mas não conheciam o Senhor. Samuel aqui, ele ainda não conhecia o Senhor. Ele conhecia muito sobre o Senhor com certeza, porque ele estava aprendendo diretamente do sumo sacerdote, com as coisas do Senhor. Mas ele ainda não conhecia o Senhor, e é aqui que ele conhece. É aqui que eles vão ter o primeiro encontro deles. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios, nem de ofertas. Aqui é algo muito importante, gente. As promessas do Senhor muitas vezes são condicionadas à nossa fidelidade. Ele prometeu, por exemplo, que a família de Eli seriam aqueles que serviriam ao Senhor no templo, no tabernáculo, na verdade. Mas não houve fidelidade da parte de Eli e de sua família. Então, naquele texto em que o profeta vai falar com Eli, existe um trecho ali que Deus fala exatamente isso. Eu tinha dito que sua família ia cuidar das minhas coisas, mas a partir de agora eu vou honrar aqueles que me honrarem, desprezar aqueles que me desprezarem. Então, da mesma forma, as sentenças do Senhor, as ameaças, as advertências do Senhor também carregam uma condição. Quando o Senhor nos adverte e nos sentencia a algo, como aqui, como foi feito com Eli, através daquela profecia, ele ainda tinha esperança de que Eli viesse a fazer algo sobre aquilo, mas Eli não repreendeu os filhos pelos seus pecados, não fez nada a respeito. Ora, Deus sabia o que ia acontecer, Deus sabia que Eli não ia fazer isso. Mas perceba que Deus está falando aqui para Samuel que ele advertiu que ia castigar a família dele e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Daí no dia seguinte a gente vê então Samuel contando tudo isso para Eli. Eli pergunta para Samuel, meio que força ele a falar o que aconteceu. E aí então Eli responde ao que Samuel conta para ele. É a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. A gente vê isso no versículo 18. Eli já entendeu, que não tinha o que ser feito. Ele vacilou muito. No versículo 19 até o 21, a gente vê, à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. Olha só,
E todo o Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel dali. Olha que interessante, né? Mesmo no contexto de Samuel ali, de muito pecado, né? De não ter bons exemplos, Samuel crescia na presença do Senhor, muito provavelmente, na verdade, com certeza, porque ele respondeu ao Senhor uma vez. Quando nós respondemos ao Senhor e mostramos a Ele que estamos com os ouvidos abertos para escutar o que Ele tem a nos dizer, Ele continua falando. Quando nós fechamos os ouvidos, como Eli fez, como Hofni e Finéias fizeram, Deus se cala. E à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. E todas as suas palavras se cumpriam. Isso é muito especial. Isso é muito especial. E a gente percebe isso na vida de Samuel, um crescimento muito grande, como o povo respeitava Samuel por causa disso, porque eles reconheciam que o Senhor estava com ele. Então a gente chega agora no final da nossa aula com algumas lições muito importantes que eu quero que você abra o seu coração para elas e entenda elas como práticas para a sua vida. Ore sobre elas ao fim dessa aula, medite, quando você for meditar de novo nesse texto, medite sobre isso, medite sobre essas lições, peça que o Senhor te ajude a viver elas na sua vida diária. Primeira lição é a importância do temor ao Senhor. Olha só, é sobre isso essa história. Essa história é sobre temor a Deus. A gente percebe claramente que Hofni e Finéias não tinham nenhum temor, eles não tinham nenhum respeito com as coisas do Senhor. Qual a importância do respeito com as coisas do Senhor? A Bíblia é recheada de versos que nos dizem que nós precisamos temer ao Senhor. E o temor do Senhor, ele é caracterizado, ele é exteriorizado através do nosso cuidado com as coisas dele. E Hofni, Finéias e Eli, consequentemente, que eram responsáveis diretos pelas coisas do Senhor, não temiam ao Senhor. Não temiam ao Senhor e colheram as consequências disso. Ao mesmo tempo, Samuel temeu ao Senhor. Samuel entendeu quem era o Senhor e como o Senhor era digno de respeito, de temor realmente. E por causa do temor de Samuel, de crescer na presença de Deus, o Senhor estava com Samuel em tudo que ele fazia. O Senhor, ao passo que Samuel crescia, o Senhor estava ali com ele em todos os momentos, confirmando as palavras de Samuel e mostrando para o povo que Samuel era um homem dele, ainda que pequeno. Isso mostra muito também. Não existe idade para começar a temer a Deus. A idade perfeita para começar a temer a Deus é a partir do momento que a gente nasce. A gente precisa ser ensinado a temer o Senhor. Porque perceba que Samuel era uma criança e desde a infância ele já foi alguém criado na presença de Deus, até o dia que ele conheceu o próprio Senhor através de um encontro especial com ele, e a partir dali só houve crescimento na vida de Samuel, na vida espiritual de Samuel. Então não é por causa da infância que existe impedimento de crescer no temor de Deus. O temor do Senhor é muito precioso, importante e possível desde criança, desde a infância. Uma outra lição é a urgência do arrependimento. É o que a gente falou já durante a aula. O Espírito Santo continuamente te chama a arrependimento sobre todas as coisas que nós erramos. E a gente tem o dever, diante de Deus, de em oração, colocar diante dele os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros de uma forma específica. Não só orar, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Não, é falar com Deus sobre cada pecado, confessar, colocar diante dele, conversar sobre os nossos erros. Sabe, falar com ele o que aconteceu, por que aconteceu, pedir perdão, reconhecer que ele está certo com relação aos nossos pecados. Confissão é isso, confissão é concordar com Deus a respeito dos nossos pecados. Quando eu confesso a Deus os meus pecados, eu concordo com ele de que aquilo que eu fiz é errado, não agrada o coração dele. E arrependimento é fruto do Espírito. Se você sente um impulso de arrependimento, de mudar a sua vida, lembrando que arrependimento não é sensação, sentimento de culpa, isso é uma parte, mas arrependimento é o resultado disso. Arrependimento é a ação que nós temos, a mudança de mente, a mudança de ideias, a mudança de atitude, uma mudança prática com relação às nossas atitudes. Constantemente o Senhor me chama para uma mudança de vida. E se nós não entendemos essa mudança como uma mudança urgente, pode chegar o dia em que o Senhor vai se calar e Ele já não nos chama ao arrependimento. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Talvez você não se sinta agora com desejo de arrependimento, mas saiba que a palavra de Deus diz que quando nós entendemos que estamos em pecado, porque o Senhor nos mostrou que nós estamos em pecado, nós precisamos colocar isso diante dele, precisamos buscar mudança, precisamos buscar a misericórdia do Senhor e o perdão do Senhor,
através do arrependimento, através da confissão dos nossos pecados de forma específica e não generalizada. Uma outra lição é a fidelidade em meio à depravação. A gente vê na vida de Samuel que mesmo ele crescendo num ambiente de depravação, num ambiente em que as pessoas negligenciavam as coisas do Senhor, em que com certeza não era fácil, né, amar o Senhor e viver de acordo com a vontade dele, a gente vê que a vida dele era fiel a Deus, ele crescia na presença de Deus. Muitas vezes eu já ouvi pessoas que eram confrontadas com relação aos seus pecados e elas diziam assim, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe como é difícil viver no meu contexto. E sim, é verdade, muitos contextos são muito difíceis em diferentes maneiras, mas isso não muda o desejo do Senhor de nos ajudar a viver de uma forma digna. Não muda o desejo do Senhor e a ordem do Senhor para que nós sejamos santos. E não santos com a nossa própria força, mas com o empoderamento do Senhor, com a capacitação que o Senhor nos providencia. Então não existe motivos para nós culparmos nosso ambiente por causa do nosso pecado. Nós somos responsáveis. Samuel entendeu isso em algum momento, que apesar da negligência que ele com certeza via ali ao redor dele, ele deveria ser fiel ao Senhor. E ele nos ensina isso, a sermos fiéis ao Senhor em meio ao nosso contexto, por pior que seja esse contexto. Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia historinhas, filmes, desenhos sobre a vida de Samuel, e um desses desenhos mostrava Hofni e Finéias zombando de Samuel, provocando ele, porque ele fazia as coisas do jeito do Senhor, e apesar disso tudo, ele continuava. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com Deus. Eu não sei se você tem passado por provocações, como a gente viu semana passada, Ana sendo provocada continuamente por Penina, por não poder ter filhos, né? Mas talvez você esteja num ambiente difícil que parece te convidar o tempo todo para o pecado. E parece que se você não se render a esse pecado, você vai ser rejeitado, você vai ser zombado e por algum motivo sua vida não vai dar certo. Mas eu quero te convidar essa noite a olhar para a vida de Samuel e entender que a fidelidade ela é necessária mesmo no meio de um ambiente depravado. A fidelidade ela é possível mesmo em meio a um ambiente depravado, porque o Senhor quer segurar as pontas para você. O Senhor quer te levar a uma vida que agrade a Ele. O Senhor quer te levar a uma vida que cultive a presença dEle, que cresça na presença do Senhor, apesar daquilo que acontece ao seu redor. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Ande por fé, olhe para aquilo que é invisível, não aquilo que é visível, não aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas foque em Cristo, foque em Jesus, aquilo que Ele tem feito por nós, aquilo que Ele deseja continuar fazendo por nós. E a fidelidade vai ser possível, mesmo em meio a ambientes difíceis. Essa é a nossa aula, eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se inscrever aqui, colocar o seu gostei aqui embaixo, que é importante. E semana que vem, abrir aqui de novo, 7h30 da noite, a gente vai estar juntos, mais uma aula. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado porque isso é muito mais do que conhecimento teológico. Nós sabemos que a Tua Palavra não fala simplesmente a nossa mente, mas ao nosso coração, ao nosso espírito. E o meu desejo, Senhor, é que o Senhor fale com todos nós e transforme a nossa vida. Nos leva, Senhor, a praticarmos tudo aquilo que temos aprendido aqui e não simplesmente a conhecermos sobre o Senhor, mas conhecermos o Senhor diretamente. Nos leva a um encontro especial contigo e a encontros especiais contigo. Nós não queremos ser como Hofni e Finéias, nem como Eli. Nós queremos conhecer o Senhor e não coisas sobre o Senhor. Que essas aulas sejam especiais nesse sentido, nos levando não a um conhecimento a teu respeito, mas a um conhecimento pessoal, ao encontro pessoal com o Senhor através de Jesus, nosso sumo sacerdote perfeito. Em nome de Jesus. Amém.